no 7º mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não está como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. No capítulo 1, no verso 8 e 9, diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Assente adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Glorifique o nome dele pela palavra. Aleluia! Aleluia! A palavra do Senhor vem nos dizer que no tempo de Samuel, aleluia, Samuel era profeta, juiz, sacerdote, e falava para o povo, mas o povo queria um rei. O povo queria... Deixa eu colocar um tema nessa palavra. O Senhor te chama ao trabalho, o Senhor nos chama ao trabalho e à reconstrução. E quando Samuel foi levantado, o povo não queria um homem para falar, o povo queria olhar para as outras nações e o povo queria rei. E o povo querendo um rei, o povo apertou Samuel. O povo apertava a Deus porque as outras nações tinham rei e eles queriam um rei. E o que acontece? Escolhe Saul, Deus chama Samuel, manda Samuel ungir Saul. Mas eu quero te dizer que a liderança, para que o povo tenha paz, para que o povo tenha segurança, para que o povo possa viver bem, a liderança tem que ser obediente. A liderança tem que ser fiel a Deus. O que acontece? Saul desobedece a Deus. Deus dá uma missão a Saul. Deus manda Saul aniquilar os amalequitas, aniquilar tudo quanto era inimigo. Mas ele tira por ele de estar deixando o rei, de estar deixando o gado, e ainda pensa que vai ficar escondido. Tem que ter uma
uma consciência que de Deus nada fica escondido. E ele começa a mentir também. Porque quando Samuel chega, que Samuel ouve o mugido dos bois, das vacas, ele fala: é para sacrifício. Aleluia. Ele não tinha que sacrificar, ele não era sacerdote. Ele não podia mentir para Samuel, porque mentia para Deus. Sabe o que acontece? Deus fala: eu rejeitei a Saul. Eu rejeitei a Saul, já levantei outro para mim. Sabe o que ele faz? Deus manda ele levantar Davi. Ele levanta Davi. Davi, com todas as suas falhas, foi um homem temente a Deus. Davi, com toda a sua dificuldade, é chamado homem segundo o coração de Deus. Davi intenta no seu coração de levantar um templo para o Senhor. Mas o Senhor fala com ele: Davi, você é guerreiro, sua mão é de sangue, mas o seu filho vai levantar um templo para mim. Salomão, no seu tempo, levanta um templo para o Senhor. Um templo luxuoso. Estou tomando algo que eu passei por início de pneumonia esses dias, tomei muita antibiótica, garganta seca. Olha pela minha vida. E quando Salomão levanta esse templo, foi um templo muito rico, foi um templo muito bonito, foi um templo que foi levantado ali na época da festa dos tabernáculos, nesses dias de festa, onde a glória do Senhor se manifestou ali no templo de Salomão. E foi muito conhecido pela sua beleza e a sua riqueza. Vieram até, aleluia, pessoas de outras províncias para ver a beleza e a sabedoria de Salomão, para conhecer o templo, a glória que de Deus manifestava ali. Mas deixa eu te dizer algo. Quando você desobedece, o Senhor escolheu aquela casa. O Senhor disse que ali era casa de oração, casa de adoração. Mas se você desobedecer e o Senhor sair da casa, você pode adorar o Senhor? Glória a Deus. Porque quando Ele nos confronta, é Deus falando. Aleluia. E houve um tempo que Israel transgride contra o Senhor. E o Senhor diz que quando o seu povo transgride, Ele corrige, Ele espalha. E vem Nabucodonosor e sitia Jerusalém, e destrói o templo, e destrói os muros, e leva cativo alguns ali, aleluia, para a Babilônia. E alguns que ficaram ali, ficaram no aperto. Aqueles que escaparam de ser levados, a palavra do Senhor diz que eles ficaram no aperto. E quando nós vemos pela vida de Neemias, que Neemias está servindo a Artaxerxes, vai Anani ali e fala com ele, e ele pergunta: como está o povo? Eu quero te dizer, eu parafrisar aqui, para depois a gente entrar ali no Ageu. Como está o povo? Eles estão no estado de miséria. Quando o Espírito de Deus sai da casa, o estado é de miséria. Aleluia. Como é que eles estão? Eles estão com fome, eles estão com sede, eles estão aflitos, eles estão pobres, eles estão no estado de miséria. Os muros queimados a fogo, o templo destruído, eles não têm mais esperança. E a palavra do Senhor diz que Neemias faz o quê? Neemias chora, Neemias jejua, Neemias ora, Neemias vai até o rei servi-lo. E quando ele vê a situação dos seus irmãos, ele chama a atenção do rei. E quando ele chama a atenção do rei, ele fala: Neemias, você sempre me serve alegre, o que está acontecendo? O templo, quando está destruído, traz dó. Meu filho. O que está acontecendo?
Meus irmãos estão lá muito tristes. Eles estão no estado de miséria. Como é que eu vou estar feliz se a minha família não está feliz? Se o templo, a Jerusalém de Deus está destruída. Mas ele antes tinha orado. Ele tinha jejuado. E o rei disse: quanto tempo você vai ficar lá? Ele deu tempo. Mas ele ficou sem graça de pedir ao rei ajuda. Ele foi orar. Glória a Deus. E Deus levantou tudo que ele precisava. Deixa eu frisar. A obediência e a oração muda a coisa. É tempo de construir, é reconstruir, é tempo de trabalhar. E quando Deus está falando, você está fazendo aí. Aleluia, reconstruindo o templo do Senhor. No templo do Senhor tem que ter oração, adoração, tem que ter sacrifício. Vê o que está faltando aí. Confia. Aleluia. E ele vai para lá. Ele enfrenta oposição. Ele enfrenta as hostes infernais. Deixa eu te falar um negócio aqui. Deixa eu falar aqui. Eu escrevi uns negócios ali, mas o Espírito Santo está falando comigo. Deixa eu ouvir. Porque é melhor eu falar o que o céu quer. Aleluia. 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 Quando ele faz isso, quando ele vai ali, levanta oposição. Deus manda dizer que boca de Deus falando com você, profeta de Deus falando com você, palavra que Deus manda te dizer. Você está temendo oposição? Você está com medo do quê? Aleluia. Aleluia. Você está com medo de quê? Vai levantar oposição quando você quiser orar. Vai levantar oposição quando você quiser adorar. Vai levantar perseguição quando você quiser sacrificar. Aleluia. Para que gritar tanto? Para que falar alto? Para que esse barulho? Porque eu sei o Deus que eu sou. Aleluia. Aleluia. Levanta ali e fala assim: nós não vamos deixar esses fracos levantar nada não. Aí eu gosto desse negócio que quando te faz fraco, ele fala o quê? A minha força vem do Senhor. Nós não vamos deixar esses fracos tentar levantar o que a gente destruiu, não. Entenda algo. Pode até ter tentado destruir, mas o que está com você é mais forte. Tentaram até te parar, mas o que está com você é mais forte. Estão tentando até dizer: para. Você não tem recurso, você não tem jeito, não vai dar certo. Aleluia, mas é uma palavra profética. Eu estou debaixo de jejum, eu estou debaixo de oração, eu estou debaixo de carta do rei. Eu não vim aqui de qualquer maneira, não. Ele me deu carta. Aleluia. E o primeiro que me mandou vir é Ele, é Deus. Aleluia. E aí vem. Deixa eu ir para o tempo de Ageu, que a hora já está passando. Ele disse que eu posso até 8 horas da manhã, mas se deixar eu passo das 8. Aleluia. E quando a gente vem passando, que passa esse exílio babilônico, que eles retornam para Jerusalém. Quando passa aonde você teve que passar para ser moldado por Deus, que você volta. Deus está falando conosco. Aleluia. Eu não sei que molde, de que maneira você foi moldado e está voltando. Eles foram para a Babilônia. Dentro de Babilônia nós vimos que homens que permaneceram fiéis, Daniel, Israel, Azarias, Ananias e muito mais também que permaneceram fiéis. Mas eles voltam. E quando volta o cenário, aleluia, Senhor Deus. tem gente que quer voltar e achar tudo preparado, né, gatinha? Tem gente que quer voltar e achar tudo bonito, né? Tem gente que fala: eu vou voltar, mas tem que estar do meu jeito. Mas deixa eu te dizer algo, tudo é do jeito de Deus. Aleluia. Eu acho interessante que Deus fala trabalhar. Glória. Aleluia. 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 Quando ele fala aqui, ó,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, isso é, Ageu incentivando a construção. Sobe o monte. Não é difícil não, gente, trabalhar não. Que coisa difícil quando a gente trabalhar, né? Deus podia fazer tudo direitinho, assim, igual a varinha de... Como é que fala? Varinha mágica. Plim, plim. Rede Globo, né? Só aparece lá e todo mundo esperando. Quem vê Globo aqui não vai pro céu, não. Ninguém vê, tá todo mundo no céu, ó. Todo mundo na bênção, hein? Aleluia! Subi ao monte, trazei madeira, edificar em casa. Então dela me agradarei. Vai trabalhar. Mas sabe o que aconteceu? Que aconteceu que quando vieram os mais velhos, cerca de 68, 69 anos, ali nesse período, cerca de 521, 520 antes de Cristo, quando eles voltaram, vieram os mais idosos e vieram os mais novos. E se ouvia em toda aquela redondeza, em toda a região, um barulho, choro com sorriso. Os mais velhos lembrando do tempo passado. Ah, mas antes era assim. Eu falei, gente, eu sou novinha de evangelho, estou escutando isso até hoje. No tempo do pastor Manelim, no tempo do pastor Quinzinho, era assim. Agora era assim. E descia assim. E fazia assim. Enquanto os outros chegavam e sorriam. E ficavam, voltamos, estamos em Jerusalém. Aleluia. Mas só que o choro foi tão grande, a reclamação foi tão grande que começou a atingir quem estava chegando. Eu meditando nesta palavra, o Senhor falou, para de murmuração. Para de reclamação, para de atrapalhar quem quer chegar. Glória a Deus, aleluia. Para de atrapalhar. Enquanto você está lembrando do tempo passado, você tem que estar sabendo que o mesmo Deus do passado é o mesmo. Você tem que estar entendendo que aquele que fez hoje faz hoje. Que aquele que levantou morto levanta hoje. Aleluia. Aleluia. E o povo ficou desanimado. Aí o que o Senhor faz? O Senhor vai lá e o Senhor trabalha em todas as áreas. Aleluia. Tem gente preocupada aí com o governo, né? Tem gente que fala, e agora? E o Trump? E o Bolsonaro? E o Lula? E não sei da quanto, para de preocupar, que ele trabalha na área que ele quer. Eita glória a Deus! Ele vai no governador Zorobabel, no filho de Sealtiel. Ele suscita o espírito daquele homem. Ele manda ele ser forte. Ele vai no sacerdote. Primeiro ele vai nas lideranças. Ele fala, se for uma liderança forte. Se for uma liderança forte. Se olhar para o líder e falar, ele está de pé, eu vou estar de pé. Se olhar para aquele que está ali para conduzir, ele está de pé, eu vou estar de pé. E ele fala com ele, esforça-te. Esforça-te, Zorobabel. Esforça-te, Josué, filho de Josadac. E quando eu olho essa palavra, eu lembro que esse Deus é muito gostoso, né? Desde o início, desde Abraão, que ele fala, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te ordenar. Ele sempre fala, ser forte. E ele falou com Josué também, sucessor de Moisés, ser forte, ser corajoso. E hoje ele está falando também conosco. Esforça-te, Maria. Esforça-te, Nilda. Esforça-te, Joyce. Esforça-te, irmã Lucenilza. Esforça-te, irmã. É a idade, 15 anos, passou com 18 hoje. Aleluia. Esforça-te. Sabe por quê? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil você pegar um cenário difícil e ver que a glória de Deus vai estar ali dentro. Glória a Deus. Não vai ser fácil você olhar com o olho terreno e falar que vai dar certo. Não vai ser fácil. Esforça-te, porque se a liderança estiver forte, se a liderança tiver fé, se a liderança estiver debaixo da obediência, glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Coisa tremenda. Porque ele falou: se você fizer e eu agradar, eu vou agradar da casa, eu vou estar nela. E se ele estiver nela, agindo Deus quem? Impedirá. Tá fraco. Agindo Deus quem? Impedirá. Aleluia. Ele fala ser forte, mas ele diz trabalhar. Pega a manga, arregaça a manga, trabalha, porque eu sou convosco. Amém, Jesus. Aleluia. Vocês estão preocupados, correndo atrás da sua casa. Ele fala com o povo para eles levantarem e trabalhar. Vocês estão preocupados com as coisas de vocês, olhando porque não tem recurso, olhando porque não tem jeito. Mas ele fala: primeiramente é a minha casa. Aleluia, aleluia. E ele faz promessa àquele povo. Depois que ele manda eles se esforçarem, depois que ele coloca eles para trabalhar, mas em tudo que o profeta Ageu disse, ele diz: assim diz o Senhor, de mim não sai nada, assim diz o Senhor. E ele diz: segundo a palavra da aliança. Essa aliança não foi só com o profeta Ageu. Essa aliança veio por meio de Abraão, pai da fé. Ele fez uma aliança com os seus. E quando ele faz aliança, ele tem compromisso. Está tudo destruído, parece que não tem jeito. Mas eu tenho aliança contigo. Aleluia. Ele diz: segundo a palavra da aliança que eu fiz quando saíste do Egito. Glória a Deus. Quem não conhece como ele sabe, como o povo saiu do Egito? Quem nunca viu falar das pragas? Quem nunca viu falar do mar abrido, lá do mar vermelho abrir? Que coisa maravilhosa, que aliança. E Ageu foi levantado, o profeta Ageu foi levantado neste intermédio, nesse tempo em que eles retornaram, em que viram o cenário, em que houve choro, em que houve alegria. Mas quando o povo é levantado a confiar, quando o povo é levantado a obedecer, quando o povo entende que se você estiver debaixo de obediência, o negócio fica diferente. Ele trouxe ainda, aleluia, ele trouxe uma promessa. Sabe o que estava acontecendo? Eles estavam preocupados com eles. E ele chega a dizer: vocês estão comendo, não estão fartando, né? Vocês comem, não dá certo. Vocês trabalham ano e ano, e o bolso de vocês está igual um saco furado, né? Tudo que vocês estão fazendo está dando certo, né? Não é assim? Parece que nós estamos nadando e dando burro na água. É assim que fala. É um trem assim, né? Esse minguito de patinha lá. Oh, glória a Deus. Aleluia. Fiquei feliz em cantar glória. Aleluia. Vocês estão fazendo de tudo dar certo, né? Mas sabe o que ele falou? Foi eu. Sabe por que eu fiz isso? Porque vocês estão correndo atrás das coisas da terra. E eu tenho uma aliança contigo no céu e na terra. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele mesmo fala, aleluia, aqui, ó. Por isso retém os céus. Vós retém o céu sobre vós, e o orvalho e a terra detém os frutos. Eu estou retendo o céu sobre vós, eu estou segurando as bênçãos, porque eu tenho para vocês. Para de agarrar na terra, que eu tenho coisa no céu para vocês. Aleluia. Eu estou retendo o céu, Aleluia. o orvalho da terra. Se não descer orvalho, não tem fruto não. Você não fica lá molhando pé de manga. Você não fica lá molhando pé de cajá. Se não fosse o orvalho. Ele meteu ali para o povo saber que ele é Deus, e ele tem Deus. Aleluia. E ele continua dizendo: e mandei. Meu Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. Ele é tão tremendo que ele usou o profeta já grande no tempo do profeta Gil, naquela geração. Ele continua dizendo, ó: e Aleluia. mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes.
Glória a Deus. Ah, gente, se você tivesse entendendo o tempo. Glória. Todo o poder dele, quem faz é ele, grande é ele. Todo o tempo é dele. Então só glorifica ele. Aleluia. Aleluia, pequeno. Ele diz, ó, sobre o trigo e sobre o mosto, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos. Você vai trabalhar, nunca vai dar, nunca vai sobrar. Sabe por que eu retive tudo? Para você entender quem sou eu. Aleluia. Mas ele depois que fala assim, ó, depois que você trabalhar, depois que vocês levantarem o templo, depois que você levantar o altar da oração, aí eu disse, Senhor, que negócio é esse? Mexe esse negócio não. Porque o altar da oração, até eu, Jesus, eu orava mais. Agora eu tenho que levantar mais. Levanta o altar da oração aí, tem? Você pode glorificar e falar, Jesus, eu preciso reconstruir hoje o meu altar. A gente não foi usado só para aquele tempo, não, está sendo usado para mim hoje. Aleluia. Aleluia. Se você trabalhar, se você começar a orar, se você levantar onde lá no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, não sei. Mas eu sei que precisa ser reconstruído. Hoje ele nos chama ao trabalho, porque a glória dele precisa ser manifestada. Porque o arrebatamento vai acontecer. Só vai subir quem tem a Shekinah e a presença. Só vai subir quem tem presença. Aleluia. É hoje. Ah, do agil não. É para nós que viemos hoje. Ah, como irmão que isso aqui, ó. Prega, canta, ministra, faz não sei o quê. Mas cadê o altar? Pode dar glória. Aleluia. Levantar o altar da adoração. Aleluia. Eu estava, oh Jesus, segura o relógio. Glória a Deus. Eu estava vendo uma reportagem dos muçulmanos. Faz uma oração de, acho que é 8 horas, sei lá, muito tempo para cara do povo. Mas eles dizem que ali da maneira deles, o Deus deles, eles adoram, mas adoram assim. E eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Eu não quero que o inferno, eu preciso adorar. A gente dobra o joelho, põe a cara no pó e começa a adorar. Um minutinho, o joelho doeu, a gente levantou. A palavra passa 10 minutos. Eu vejo pela palavra que quando se lia o rolo, quando lia a palavra, eles ficavam de pé dia e noite ouvindo a palavra. O próprio Jesus também, quando estava ensinando, o que ele falou? Os discípulos chegou e ui, isso aqui é porque eu quero olhar para vocês. A gente não cai não, tá? O sal foi daqui. Aleluia. Quando Jesus falava, e os discípulos chegaram e falaram assim, despede esse povo, mestre, vocês estão com fome. Tá todo mundo em pé, deve estar cansado. Dá de comida vocês mesmo. Já não manda embora, nós já continua dando comida. Aleluia! Aleluia! E eu disse, Senhor, a gente não está suportando. Parece que a sua palavra, a gente foi no culto segundo, não precisa de terça. Parece que a sua palavra está cansando. Eu preciso levantar o altar da adoração. Glória a Deus. O que é adoração? Os levitas iam na frente cantando, adorando, e a muralha caiu por terra. Aleluia! Sabia que quando você está adorando, como o menino falou assim, Espírito, E desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. aleluia. Você sabia que quando você canta, o anjo do Senhor desce na terra e fala com Abraão? Você sabia que quando você canta, Gabriel desce e fala com Maria? Você sabia que Miguel desce e luta e dá vitória? Você sabia que a adoração move o céu? Você sabia que a adoração salva a alma? Aleluia. Eu estou aqui por causa de adoração. Chegava na igreja, a irmã louvava, eu voltava de novo. Quer ver a cantar? E o carnaval me perdeu.
A bebida me perdeu. Aleluia. E eu ganhei meu pai para Jesus. O louvor trouxe uma carnavalesca e levou um assassino do céu. Que meu pai é assassino, se eu matava minha mãe, hoje não. Hoje ele é o servo, seu Juvenal. Se eu fizer por onde, eu vou abraçar ele. Glória a Deus. A adoração muda. Aleluia, a gente adora corpo, alma e espírito e levanta o sacrifício. Oh, Jesus. Agora vai pegar, Jesus, porque pegou do meu lado. Glória a Deus. O que é levantar o sacrifício? Trabalha, sobe, para você receber depois dessa promessa que ele fez aqui. O que é sacrifício? Sacrifício era levado o melhor, a primícia, o melhor, o sem defeito, o melhor para ser colocado ali no altar para sacrificar, para ofertar ao Senhor. Será que eu levantei o altar do sacrifício? Eu levantei o sacrifício. Será que o meu templo, porque o templo hoje sou eu, aquele templo ali de Ageu, era um templo que tinha que ser feito, foi ali estratégico. Deus usou o profeta Ageu com a estratégia de ser no mesmo dia que comemorava a festa dos tabernáculos, que é a festa da colheita, a festa lá que eles fizeram depois que saíram do Egito. Foi estratégia de Deus, que o povo estava alegre de lembrar o que Deus fez, e eles vão aproveitar isso aqui para trazer ânimo a esse povo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o sacrifício? O sacrifício tem que ser o meu melhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, quando eu tenho que sacrificar para dar uma carona, mas e o meu carro? Ah, Jesus. Tem gente que está vendo se ela vai a pé, mas aí para sacrificar. A oferta, qual oferta é melhor? O que ele tem sem mancha, sem mácula? O que ele tem para ofertar? O que a gente está ofertando? Qual o nosso melhor? Eu tenho R$10, uma moeda de 5 centavos. Qual vocês acham que vale para a oferta? Pode falar. Fala a verdade. Vai o 10 ou o 5? Sempre vai o 5, né? A gente tem o nosso melhor lá, chega no final do mês, a gente tá lá com R$20 mil, aí mais 2 mil, mais 2 mil, é muito dinheiro. Mas eles não, o que eles tinham preparado, eles pegavam do melhor. Aleluia. Mas eles pegavam com tanta alegria no coração, que iam entregar ali ao Senhor, sacrificar, levar para o sacerdote, levar para sacrifício. Eles levavam o melhor e Deus recebia só o melhor. A gente sabe por meio da palavra que quando Abel leva o melhor, o Senhor recebe. Mas quando Caim leva aquilo que estava bom, estava legal, mas ele talvez quisesse, vamos colocar, ofertar aquilo ali com o seu coração não ligado ao céu. Mas deixa eu te chamar para a atenção para o nosso tempo hoje. O que eu tenho ofertado de melhor de mim? O que eu tenho deixado para que eu seja uma oferta agradável? O que eu tenho chamado a atenção de Deus para que a fumaça suba do sacrifício? Aleluia. Aleluia, meu Deus. Para que eu possa receber a promessa que Ele fez depois que Ele falou isso. Ele disse: eu retive tudo, mas para poder confirmar a aliança, para você não se perder. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí ele diz assim: se obedecer, se trabalhar, se levantar minha casa, porque a minha casa está deserta, o meu templo está destruído, e o que é de vocês está sendo bem feito. Tudo que é para você, você faz o melhor. Mas a minha casa
Todos que passavam pela minha casa diziam: aquele povo ali é de Israel. Aquele povo é Israel. O Deus dele é um Deus desconhecido, mas é um Deus poderoso. Você nunca viu o deusinho dele, não. Você nunca viu um barro dele, não. Mas ele é um Deus poderoso. Todos que passavam ali diziam: não mexe não, porque o Deus dele é poderoso. Cuidado com aquele daquela, porque o Deus dele é poderoso. Você vê que é tão assim que sabe o que aconteceu? Quem sabe como é que Pedro ficou preso? Ele estava com medo do povo? Estava com medo de Pedro? Estava com medo de Deus dele. Falei: gente, um homem com um monte de bolota de ferro no pé. Primeiro ele não tinha nem chave, ele não conseguia sair. De um lado o cara prende nele, do outro o outro prende nele. Você está entendendo o tamanho do seu Deus? Eita! Aleluia! E aí Aleluia, um monte de portão certo. E aí um monte de gente para guardar. Aleluia! E sabe quem quer ter confiança, saber quem é o Deus certo? Fazer igual o Pedro. Arrancou a roupinha dele. Boa noite, Jack. Fica na paz. E foi dormir. Enquanto ele dormia, tinha uma igreja com altar na protege Pedro. Cuida de Pedro. Aleluia. Dá uma boa noite, Sonia, mas liberta ele. Você está entendendo que Deus grandão é esse? Aleluia, é um Deus que trabalha com o tempo reconstruído. E ele chega lá e fala: Pedro, depressa, meu filho. Calça o seu chinelinho aí. Vamos sair desse negócio. E ele passou com as portas fechadas. Você consegue entender um Deus que nós assim, meia gordinha, passa a gente numa grade? Você entende o mistério de um Deus desse? Um Deus gostoso desse? Você entende um Deus que pega um lixo desse e faz luz? Eita, glória a Deus! Você consegue entender? Então glorifica ele. Aleluia! E deixa eu te dizer a promessa de Jesus. O relógio foi embora. A promessa dele: e farei tremer todas as nações. Aleluia! Olha só, se você ter coragem, levantar-se, esforçar-se, animar, regaçar a manga e começar a trabalhar, você está vendo pouco, não tá? Eita, glória! Você está vendo que o cenário recurso não tem nenhum, né? Mas deixa eu te contar quem faz a promessa e executa. Eita, glória! Sabe o que ele diz? Vou fazer tremer as nações. Aleluia! Eu vou fazer, olha só que coisa linda. Eu vou fazer ainda, não, primeiro ele diz, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Falei, Jesus, ele vai agitar tudo. Quando a gente vê a agitação do vento, que o vento parece que vai carregar, você imagina Deus agitando tudo. E é por você, é por mim. É para quem fez, não é por quem está lá fora, não. E ele diz assim: e farei tremer as nações, e virão. A Bíblia está fechada, né? Glória a Deus. Olha só para você ver. E virão coisas preciosas de todas as nações. Aquilo que você viu no templo de Salomão, minha é a prata, meu é o ouro, estava lá eu quando eu quiser. Aquilo que você está com saudade lá, você pode viver hoje. Você pode glorificar hoje. Você pode cantar hoje. Você pode pular hoje e dizer: é meu, porque é meu Deus. Eu vou preparar o lugar dele trabalhar. Aí canta, e ele diz ainda: então, quando eu fizer, que você obedecer, que eu fizer tudo isso, então, o Senhor, ele disse assim: então, encherei esta casa de glória. Eu vou encher esta casa de presença. Começa a edificar e reedificar a casa para
vai encher de presença. Aleluia. Ele diz, eu vou encher, sabe por quê? Porque minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor. Não te preocupa com o que passou, te preocupa com o que você vai oferecer hoje. Te preocupe em levantar. O que é isso? Não sabeis vós que sois o templo onde habita o Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Tem que ser muito cuidado, tem que ser muito trabalhado, porque não é um barco somente a casa feita para Ele, mas aqui é o lugar onde Ele habita. Aleluia. E Ele diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque agora, aleluia, antes a beleza, aleluia, era o que era visto por fora. Era muitos e muitos quilos de ouro, muitos e muitos quilos de prata. Todo mundo se admirava e dizia, ó, quanta riqueza. Mas essa glória é maior do que da primeira. Sabe por quê? Porque agora que é barro, mas quem habita nem por fora, ele não está nem tão assim. Mas quem está lá dentro, a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Porque agora ele mora no bar. Agora achei que na presença dele mora dentro. E porque ele mora dentro, ele mandou te deixar uma palavra profética. Glória a Deus. Aleluia. E sabe o que ele disse? Oh, glória a Deus, Jesus é bom e faz milagre. Passei tanta feita essa semana, foi sabe que eu não vou dar conta de chegar. Pareceu tanta coisa, é dor no joelho, é dor no braço. Essa pneumonia foi repreendida, demônio, que nós vamos estar lá e vão lutar e vão vencer no arrebatamento. Aleluia. Tem uma palavra profética que ele manda te dizer. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz. Amém. Darei a paz. Amém. Aleluia. Quem diz amém, recebe. Quem não está precisando Glória a de Deus. paz. Quem não está cansado de guerra. Quem não está cansado do cenário destruído. Quem não está cansado de ver tudo que está acontecendo. Quem não está pedindo arrebatamento. A gente olha assim, Senhor, salva os que ainda tem que se salvar, mas traz o arrebatamento. Está todo mundo cansado de tanta enfermidade. Está todo mundo cansado de tanta violência. Está todo mundo cansado de tanta... É muita coisa que você talvez não vê porque nós estamos aqui. Mas não se abre mais o noticiário, porque anuncia coisas do plenário, coisas de gente grande, coisas da terra de outros países. Entenda, Deus está dizendo, prepare-te. Prepare o meu tabernáculo. Não se cansa de vir à casa do Senhor. Naquele tempo ele falou, o profeta Ageu falou assim, tem todas essas bênçãos, mas prepare-te, levanta aquilo que foi derribado. Talvez nós transgredimos e ele nos passou por alguma correção. E nós murmuramos, dizemos, cadê Deus? Por que ele não faz? Mas antes a gente tem que agradecer, porque o Pai só vem com a varinha quando a gente precisa. O Pai só corrige quando a gente precisa. E para isso aqui, hoje é o primeiro dia. É o Pai, amanhã é o Filho. E domingo é o Espírito Santo. Aleluia! É início de festa. Glorifica, pula, dança, canta. Mas porque lá no céu é um lugar de batimento. A glória da segunda casa será maior. E eu quero te dizer que ela não será. Ela já é maior. Porque quem vive em você é Ele. Ela não vai ser, ela é. Naquele tempo ele disse, será maior, porque estava no período de preparação, mas hoje tem que estar preparado. Agora ele já está aqui. Ele já pagou o preço, ele já vive, ele já mora, ele está na casa. Aleluia. Se o pastor permitir, quero chamar a Joyce e a Tailândia para louvar, que eu quero orar.